Que é uma situação que era, na minha concepção, extremamente plausível para eles. Porque senão ia ficar muito fácil. Mas vamos lá. Câmara Nacional de Resolução de Disputa cobra mudança de postura do Corinthians e mantém transfer ban. Ou seja, hoje o Corinthians tem um transfer ban nacional, ok? Mantido. Portanto, na abertura da janela do dia 5 de janeiro, o Corinthians não poderá registrar novos atletas. Mas veremos esse mais daqui a pouquinho. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas, órgão criado pela CBF, negou nesta segunda-feira um pedido do Corinthians para derrubar seu transfer ban e manteve o clube proibido de contratar novos jogadores. Esta punição está ativa desde 20 de outubro. O Corinthians também tem outro transfer ban imposto pela FIFA. Em decisão proferida nesta segunda-feira, o painel julgador da Câmara Nacional de Resolução de Disputa afirmou que a suspensão de novos registros fica condicionada a uma demonstração de mudança de postura por parte do Timão. O que o órgão cobra é a quitação em dia das parcelas do plano de pagamentos de dívidas do clube, firmado em abril deste ano. O Corinthians atrasou em alguns dias o depósito das duas primeiras parcelas do acordo, que tem valor total de 76 milhões. Inicial, tá? Valor inicial de 76 milhões. Isso porque, diferente do que ocorre com o RCE cível, no acordo firmado pelo Corinthians, na decisão que há nesse acordo, houve estabelecido que qualquer dívida futura pode ser inserida nesse acordo, podendo aumentar esse montante, ok? Na decisão desta segunda-feira, a CNRD explica que o transfer ban não terá necessariamente a duração de 6 meses. Olha, já deu a pista do que vai acontecer, como pediam alguns credores. Corinthians acredita que se pagar a próxima parcela em dia, conseguirá derrubar a punição. Essa prestação vence em 17 de janeiro. O acordo firmado na Câmara engloba dívidas com clubes, empresários e jogadores no Brasil. O principal credor é o Cuiabá, com cerca de 18 milhões a receber pela venda de Ranieri. Em paralelo, a diretoria trabalha para quitar a dívida de cerca de 40 milhões com o Santos Laguna do México pela contratação de Félix Torres e derrubar o transfer ban imposto pela FIFA. Beleza? E aqui, para complementar, o documento estabelecido pela Câmara Nacional de Disputas, que foi obtido aí pelo Cassucci, né? Que fala, sanção de advertência em 1 de agosto de 25, momento em que também foi alertado que o desrespeito ao pagamento tempestivo poderia lhe gerar sanções mais gravosas, como a proibição de registro de novos atletas. E aí eu vou fazer, antes de dar prosseguimento, eu queria só falar o seguinte: a culpa do transfer ban nacional é inteiramente desta diretoria gestão estável, sem nenhuma sombra de dúvidas. Isto porque foi apresentado o plano de parcelamento e já se sabia que dia 17 de cada trimestre, né, tinha ali todos os trimestres definidos, o Corinthians teria que arcar com o acordo. E cada uma das punições previstas estariam ali estabelecidas. Na primeiríssima parcela, o Corinthians já utilizou um entendimento jurídico equivocado, que a gente já tratou por aqui. Você tem um vencimento e tem 5 dias para comprovar o pagamento. O Corinthians utilizava esses 5 dias para fazer o pagamento, o que seria burlar o próprio vencimento. E aí o relator dessa decisão, ou desse acordo, né, do cumprimento do acordo, estabeleceu que se o Corinthians fizesse novamente esse entendimento, e isso foi alertado ao Corinthians, ou seja, o jurídico, o financeiro e o executivo tinham que ter ciência desse tipo de situação, ele seria punido com transfer ban nacional. O que foi que aconteceu? Dia 17, era uma sexta-feira, salvo engano, o Corinthians tinha dinheiro em caixa. O estable, o jurídico, o financeiro tinham ciência que tinha dinheiro em caixa. E o Corinthians não pagou no dia 17. Nós avisamos aqui que esse entendimento era equivocado. Segunda-feira, pela manhã, eu acho que nem foi segunda-feira, eu acho que já no sábado, ou foi no domingo, não lembro agora. O Cuiabá já atravessou uma petição, um requerimento pedindo a punição ao Corinthians com transfer ban. E era uma das possibilidades, até 6 meses, isso acontecer. E aí o Corinthians estava previsto de pagar na quarta, talvez terça. Segunda, na hora que saiu a notícia que o Cuiabá pediu o transfer ban, o Corinthians pagou, na maior celeridade. E aí a Câmara, entendendo que o Corinthians burlou na sua advertência legal, ela aplicou o transfer ban. A culpa, estable, jurídico e financeiro. Os 3 tinham ciência do que estava ali posto. E ninguém foi responsabilizado. Absolutamente ninguém. Por outro lado, entendendo que o Corinthians, né, já foi sancionado, e sabendo da dificuldade do Corinthians com outro transfer ban, que foi o da FIFA, a CBF, né, deve ter entendido assim, olha, o cara não contrata há praticamente 1 ano. Botar 3 meses a mais nessa fase talvez seja
gravoso demais. Então, deixa ele resolver o da FIFA, a gente tenta amenizar. E a condição é pagar no dia 17. Se vai pagar de forma antecipada, ninguém sabe. Mas se pagasse, talvez, uma avaliação, final de ano, muito difícil todo mundo se reunir na Câmara Nacional de Disputas no dia 5, por exemplo. Então, possivelmente, no dia 6 que volta o recesso forense, pode ser que todo mundo esteja ali. Então, se você pagar por ali, pode ser que seja avaliado de forma mais célere essa condição. Então, a possibilidade do Corinthians se livrar do transfer ban nacional no dia 17 de janeiro é bem possível. Perdendo o início da temporada, que é colocar o jogador para treinar com você, fazendo o contrato com o jogador sem custos, enfrentando toda a concorrência do mercado brasileiro para interceptação. Corinthians entra em campo no dia 11, Corinthians entra em campo no dia 14 e vai sucessivamente. Tem clássico no dia 18, tem Supercopa no dia 24 e dia 28 já tem brasileiro. É assim que está o calendário do Corinthians para 2025. E esse transfer ban nacional, que é culpa exclusiva desta gestão, simplesmente... Rapaz, tá relampejando aqui. Daqui a pouco eu posso cair, viu? Não tem, né, uma previsão muito próxima de contratações na janela, no início da janela. Mas, para complementar a informação aqui, Bruno Cassus com o documento. Ademais, diferente do que o Corinthians alega, a segunda parcela não foi paga apenas 24 horas úteis após a data do vencimento. E a gente falou isso, certo? Ou com um dia útil de atraso. O Corinthians apenas concluiu a regularização dos pagamentos no dia 18, 11, conforme demonstrado na manifestação do próprio Corinthians apresentada em dia 19, acompanhada de comprovante de pagamento. Assim, considerando a postura que o Corinthians tem adotado neste requerimento, não parece ser prudente suspender a aplicação da sanção aplicada neste momento, sem que haja um indicativo de mudança real de postura em relação a este plano, com o respeito devido aos credores e ao próprio trabalho da Câmara Nacional. Isso não significa que o painel julgador manterá a sanção até o final de seu prazo, caso o Corinthians demonstre uma mudança de postura e um efetivo cumprimento do plano de pagamento determinado. O painel julgador pode suspender a suspensão de proibição de registro aplicada em momento posterior. Assim, o painel opta por manter temporariamente a sanção de proibição de registro de novos atletas aplicada ao Corinthians em 20 de 10 de 2025, ficando a suspensão condicionada a uma demonstração de postura de parte do Corinthians. 20 de 10, podemos ter aí uma queda em 20 de janeiro ou 17 de janeiro. Isso daí é a previsão que eu tenho estabelecido. E aí, meu queridão, o que você achou aí da decisão do painel? Eu já teria ali essa indicação, eu saberia que eles iam manter. Mas já dá uma amenizada um pouco mais no problema do Corinthians. O que você achou? Eu acho que eles vão segurar esse transfer ban aí. Então vai ficar condicionado a ele pagar a parcela em dia, né? Se o Sopa quiser, né? Que o Sopa não é adepto a pagar as coisas em dia. Também tá do lado dos caloteiros, como vai pagar os negócios em dia, né? Não tem como. Não dá, né? O Sopa. Eu queria saber o jurídico lá, que ele falou que vai mandar notificação para os influencers. Foi o inútil aí que perdeu a data. Ele perdeu a data aí, ó, do pagamento do negócio. Eu queria saber quem é o cidadão que não foi responsabilizado, né, sobre esse tema, porque é simplesmente impressionante como o pessoal não foi responsabilizado. Eu quero saber uma coisa, eu não posso falar, eu quero saber quem vai pagar uma multa aí, né, Reis? Quem vai pagar uma multa aí que tá correndo, eles estão de chapéuzão atolado. Daqui a pouco vai cair na... tem que ressarcir, né? Quero só ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, tá aí, gente. O transfer ban é mantido, o Corinthians ainda continua penalizado, mas, aparentemente, e é o que eu imagino que possa acontecer, o Corinthians vai ter ali a sua restrição de metade do tempo, né? Metade do tempo, possivelmente, ali para janeiro, o que dá um fôlego para o Corinthians fazer contratação, caso caia o transfer ban. FIFA, lembrando, a FIFA ainda não publicou as outras punições. E então, a tendência é publicar, hein? A tendência é publicar que já estão abrindo a janela, a próxima janela, e possivelmente podemos ter ali uma situação mais, né, complicada. Por exemplo, tem o pagamento do Garro, que é um pouquinho mais salgado, entre outros que são um pouco menores. O do Garro mais pesado. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.